Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras da Ponte de Guaratuba e os seus acessos. Estamos aqui do lado norte, ou seja, do lado de Matinhos, porque é assim que o pessoal do DR do estado do Paraná trata essa região aqui, como sendo do lado de Matinhos, e vemos aí os trabalhos de terraplanagem ainda em execução. É um trecho que está ativo já tem um certo tempo, e vemos aí como parece que é próximo desse ângulo aqui em relação à bilheteria e também as torres em relação à Ponte de Guaratuba, né, pessoal? Só que não é, tá? É bem distante, inclusive. A gente deve estar aí a pelo menos uns 700 metros, mais ou menos, entre um ponto e a primeira torre ali, ou seja, o primeiro bloco de coroamento com a torre dos estais, ok? Então a gente percebe aí as máquinas trabalhando, como a gente viu ali anteriormente, o rolo de compactação para fazer ali o assentamento em relação ao solo, enfim. Muito material aqui nessa região. Percebemos também algumas questões em relação aos postes, a parte elétrica. Do lado esquerdo aqui, onde estavam as casas que foram demolidas, não tem um mês, então é bem recente isso também. Agora a gente só vê materiais aqui que serão usados na obra, né? A gente percebe aqui a parte que será da saída norte, bem mexida, entretanto a gente não vê silhueta de absolutamente nada aqui. Muito se questiona em relação a como que serão os trabalhos dessa região, justamente por conta das vigas longarinas que terão aqui do acesso norte. Ou seja, teremos aí, como a gente percebe, as estacas e posteriormente também as vigas travessas, ou seja, terão aí os trabalhos sim de vigas longarinas nessa região. E olha só o guindaste aí arriado, porque eles estavam fazendo manutenção. Então, de um outro ângulo aqui, fica claro da gente ver o pessoal mexendo aí, ó. Então, um detalhe aqui para vocês, tentando passar ali provavelmente pelas roldanas para fazer a manutenção, seja lá o que eles estivessem fazendo ali, né, pessoal? Enfim, não para, né? Sábado de manhã, imagens aqui do dia 9 de agosto de 2025, e vemos aí o bloco de coroamento do apoio 4, aqui na região da Baía de Guaratuba. E aqui, pessoal, dado ela de partida, obviamente que os trabalhos avançam, entretanto, visivelmente não percebemos aí o que está sendo feito no sentido da gente ver avanços a olho nu, digamos assim, tá? Muitos dos trabalhos que a gente consegue perceber que estão avançando é justamente em relação à parte da torre. Segundo o anteprojeto, é para ter 10 estais, entretanto eu não consigo confirmar essa informação para vocês, porque o projeto executivo a gente não tem acesso, então pode ser que tenha mais, tenha menos. Nesse bloco aqui 4, eu consegui contar 8 desses passadores dos estais ali, mas eu não sei exatamente se serão 10 ou 12, ok? Isso em breve a gente vai descobrir. Obviamente que alguns acessos em relação a contatos eu tenho, mas eu não gosto de ficar perturbando o pessoal, como já falei para vocês que era assim também ali nas obras de revitalização em Matinhos, porque não cabe a gente ficar incomodando o pessoal, pelo menos na minha opinião, com alguns detalhes, por mais que a gente tenha curiosidade. Entretanto, pessoal, às vezes acaba de, eu às vezes ter algum contato, conversa em relação a quem sabe trabalhos, em relação a imagens aéreas. Se vocês não sabem, eu não sou apenas corretor de imóveis, eu também faço serviço de imagens aéreas, tá? E vez ou outra, às vezes um outro profissional em relação às empresas acaba passando algumas informações pra gente, tá? Inclusive, nessa próxima semana vai ter aí um vídeo muito importante que eu vou fazer de dentro das obras e vou explicar para vocês, aliás, provavelmente vai ser até um engenheiro que vai aparecer aqui no canal, e a gente vai aí conversar um pouco para a gente explicar para vocês como que serão aí os processos dos lançamentos das vigas longarinas, tá? Eu já sei como que vai ser, tanto do lado sul, que ainda tem várias para serem lançadas, assim como do lado norte, e tudo isso eu espero conseguir esclarecer para vocês, tá? Então, aqui do trecho estaiado, obviamente que os trabalhos estão avançando, mas, entretanto, a maior parte das dúvidas que temos aí de vocês e vários comentários perguntando, Douglas, eles desmancharam ali alguns suportes em relação à treliça lançadeira. Como que vai ficar essa parte lá? Daqui a pouco vocês vão ver vão perceber o que eu estou falando. Para quem é novo aqui no canal, já
eu passo um pouco mais de detalhes, tá? Então, só para a gente arrematar esse tema em relação ao apoio 5 desse bloco de coroamento, que é esse que a gente vê aqui na frente agora, eu contei 7 passadores ali dos stais, tá, pessoal? Então, não sei exatamente se será 10 ou 12, conforme algumas pessoas até comentaram. Olha, Douglas, eu soube que é 12, mas eu vi no anteprojeto que seriam 10. Então, a gente vai ter que aguardar aí. Lembrando, eu não sou, digamos assim, detentor de todas as informações. Obviamente que uma coisa ou outra eu fico sabendo justamente por conta dos acessos que eu tenho, né, de trabalhos que às vezes eu presto para algumas das empresas que estão executando as obras aqui. Entretanto, nem tudo eu fico sabendo porque o projeto executivo eu não tenho acesso, tá? E olha só, o pessoal do capacete branco, muita gente, a gente vê aí provavelmente ou da topografia ou da engenharia, enfim, e o pessoal também que bota a mão na massa, além do pessoal que cuida da parte dos projetos, né? Realmente tem bastante coisa que a gente vai ver aqui concretado em breve, hein? Muitas das estruturas estão praticamente ali no ponto de receber a parte da concretagem, né? Enfim, em relação ao bloco de coroamento, 4 e 5 desse trecho aqui, que é o trecho estaiado, é assim que a gente vê os trabalhos, tá? E agora a gente já percebe aqui outras estacas concluídas, mais 4 ali. Em breve a gente vai ver os trabalhos exatamente como a gente percebe aqui na frente. Essas daqui que são as vigas travessas, tá, pessoal? A do lado direito provavelmente já foi concretada e a do lado esquerdo ali a gente já vê a armação em aço, só esperando para que venha ali a camisa e posteriormente haja a concretagem. Então provavelmente, talvez até no próximo vídeo a gente já consiga mostrar aí esses trabalhos já feitos, né, em relação à concretagem ali, que é o suporte, ou seja, que é a parte das estacas para as vigas travessas. Depois delas vem aí as vigas longarinas, tá? Inclusive eu acredito que desses trabalhos que eles estão fazendo aqui na frente, os degraus que serão descansados ali as vigas travessas, tá? E aqui a gente percebe o guindaste já desmanchando, né? Tirando ali os andaime tubo hall, que eu imagino que sejam esses aí os trabalhos nesse exato momento, tá? Tem que tomar muito cuidado nessas gravações aqui, pessoal, porque o dia estava muito bonito, como a gente percebe, né? Um sol aí, um tempo bem limpo. Entretanto, é um perigo danado gravar nessas situações assim, porque olha só essa imagem aqui. Essa imagem aqui é de um aplicativo que eu uso, que é o AV Forecast, e ele me mostra como que está a incidência solar em relação ao KP, e isso daqui influencia muito em relação ao sinal do drone. Então, para perder o sinal aqui, batendo um desses guindastes é facinho, ou às vezes o drone ficar parado, daí a lança do guindaste se movimentar e acertar o drone. Então assim, é um trabalho muito perigoso. Gravar esses vídeos aqui é muito perigoso, então é facinho de perder um equipamento de 10, 15, 20 mil reais aí, dependendo do drone, tá? E olha só, uma das peças amarelas aqui em cima da viga travessa, isso daqui já é um sinal para vocês perceberem como que mais ou menos será em relação ao lançamento das vigas longarinas, tá? Mas já vocês vão ficar sabendo. Provavelmente no próximo vídeo vocês já matarão aí a curiosidade. Nossa, eu acho que eu já recebi pelo menos aí umas 30 mensagens, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Se você não me segue, @Douglas_Avelar, me segue lá, que de vez em quando eu posto alguns conteúdos exclusivos lá, tá? E muita gente me pergunta como que vai ser, como que vai ficar essa parte, porque eles desmancharam a parte de trás ali dessas peças, né? Ou seja, essas armações ali por cima, onde a treliça lançadeira ela se movimenta para frente, para trás, ou seja, vertical e também horizontal, tá? Muitas dessas curiosidades eu vou sanar para vocês no próximo vídeo, tá? Se tudo der certo, eu acredito que vai dar. Inclusive, eu acredito que será até com equipamento novo já, que eu vou buscar em Curitiba. Era para eu estar nesse momento, agora sábado de manhã, indo lá em Curitiba buscar um drone novo, mas acabou dando aí um problema e no fim acabou não dando certo, tá? E nos próximos vídeos aí, inclusive, eu tenho que fazer aí um agradecimento especial e também fazer, quem sabe, uma prestação de contas ali de todas as pessoas que, em uma época que eu abri aqui no canal para vocês contribuírem para a aquisição desse equipamento novo, mas ficou aberto pouco tempo e depois eu encerrei essas contribuições e daí resolvi juntar o valor restante
por conta, mas eu vou fazer uma prestação de contas de todo mundo que ajudou naquela época, tá? Enfim, pessoal, voltando aqui ao tema em relação à treliça lançadeira, faz bastante tempo que ela está nessa posição aqui, já não veremos mais ela aqui nessa posição porque os trabalhos vão avançar, tá? Curiosidade fica por enquanto aí, já se inscreva no canal para vocês não perderem nenhum vídeo em relação a como que será aí os próximos eventos, do que haverá de curiosidade também, o que mais avançará em relação a essas obras, tanto no trecho pré-moldado quanto no trecho estaiado, beleza? Então assim, o trabalho sábado de manhã aqui, né, enfim, tava todo vapor, em todas as frentes de trabalho, com bastante gente na ativa ali, tá? Agora um panorama geral em relação ao canteiro de obras, inclusive percebemos ali na frente que praticamente não está cabendo mais de tantas vigas longarinas que já estão concluídas e precisam ser lançadas, né? O trecho pré-moldado precisa de quase 40 a mais, tá, pessoal? Para encerrar esse trecho aqui precisa de quase 40, se eu não estou enganado, tá? Daí depois serão ali do lado norte, ou seja, do lado do acesso a Matinhos lá, tá? Aqui na frente, como eu mencionei, as vigas longarinas ali já, todas elas concretadas, né? Então aqui, imagino que seja fácil de vocês entenderem como que é o processo delas serem retiradas de uma posição e ser levado para outra. Provavelmente é macaqueado e levadas até a posição para que elas sejam içadas e depois vai para os equipamentos da Serra da Prata que serão executados ali os lançamentos, tá? E olha só essa região aqui, como a gente já percebe a silhueta em relação a esse acesso do lado sul, pessoal. Já fica mais ou menos padrão do que será para o futuro, tá? Mais ou menos o alinhamento geral. E é muito material aqui, é muita terra, né? É muita terra mesmo. Muitos equipamentos aqui, concreto para dar e vender. Parte do lado esquerdo em relação às contenções, questões de drenagem também, enfim. Pena que eu não consigo focar tão mais de perto e também porque perderia um pouco de informação em relação ao zoom que é digital aqui desse drone. Em breve, provavelmente, eu vou conseguir gravar com mais detalhes aqui, tá? A partir da semana que vem, equipamento novo, né? Como eu mencionei. E olha só, parte da saída que leva a região da Praia Central aqui, uma das regiões mais nobres da cidade de Guaratuba, tá? A Baía de Guaratuba e a parte da Praia Central. Nessa região, a saída à direita, que leva ao centro de Guaratuba também, tá? E também ao centro histórico, obviamente. Enfim, pessoal, essa região aqui vai ter, não é uma rotatória, mas é como se fosse, enfim, eu não sei o nome técnico em relação à parte da engenharia de tráfego, mas é como se fosse uma bifurcação que leva à direita e também vai reto, né? Assim como o acesso na região do Caieiras, tá? Já, voltando com o drone, vocês vão perceber nas imagens que eu vou mostrar, tá? Então, muito mexida essa região aqui também, muitos trabalhos avançando, como eu disse para vocês, de norte a sul, da região do acesso que leva a Matinhos e também aqui ao sul, na cidade de Guaratuba. Muitos trabalhos acontecendo praticamente o tempo todo. Enfim, o prazo é realmente curto, é um desafio enorme que o DR do estado do Paraná, assim como o consórcio Nova Ponte e as 3 empresas que formam o consórcio Nova Ponte, terão que executar nesses poucos meses que faltam para que a gente veja a obra, em teoria, concluída, porque o prazo é abril de 2026. Então tem pouco mais aí de 7 meses, né? Quase 8 meses aí para que esses trabalhos sejam totalmente concluídos. Então os acessos, obviamente, deram muito trabalho justamente por conta dos desafios aqui no morro, né? Então a escavação, toda a parte de drenagem que precisava ser executada, né? Todas as contenções em relação ao morro necessárias. Talvez tenha aqui, como se fosse um binário, olha só, ali à direita, o acesso como quem vai e vem também de Caieiras, né? A gente já percebe ali o acesso
do lado esquerdo descendo. Vou colocar o ponto aqui para vocês para que fique um pouco mais fácil de identificar, né? Então fica claro de como que será ou como está se desenhando esses trabalhos aqui neste momento, né? E agora uma amplitude, um panorama geral das obras da ponte e a silhueta, como é uma curva realmente bem acentuada, né? Quase, não chega a ser 90 graus, né? Uns 75 graus aí, pelo menos, né? Enfim, uma obra emblemática, uma obra que vai alterar a realidade de Guaratuba e também de Matinhos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Gostando, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque é só o começo. Tem muita coisa ainda que eu quero mostrar para vocês de todas as obras que estão acontecendo aqui no litoral paranaense, de Guaratuba a Pontal do Sul. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Y por eso es que estás sentida mi vida. Pero baby, al verte me motivas. Además que soy matemático, sumo las ganas y restamos la ropa. Yo soy tu lunático, loquito por esa boca. Además que soy matemático, sumo las ganas y restamos la ropa. Yo soy tu lunático, loco por lo que me toca. Hoy le fallamos a Luis Fonsi por no hacerlo despacito. Estar contigo, Dios bendito, baby, que conste.